Eu estou aqui em frente à Igreja do Santo Sepulcro e aqui nós podemos observar muitas coisas bonitas, emocionantes. Por exemplo, dizem que aqui estão os elementos principais do momento em que Jesus deu a sua vida. Há um lugar onde se diz que ele foi crucificado. É possível também ver uma rocha que se partiu. Dizem que é uma rocha partida por ocasião do terremoto, quando Jesus entregou a sua vida. Há uma pedra grande que dizem ser a pedra sobre a qual José de Arimateia colocou o corpo de Jesus quando ele o tirou da cruz. E aqui está também o lugar onde Jesus foi sepultado. É claro que nós não temos convicção absoluta de que esses lugares são os lugares reais, mas todas as pessoas vêm aqui e comemoram e visitam, e eu convido você para ver isso aí juntamente comigo. Nós estamos na fila aqui para visitar o local do Calvário. É claro que nós não podemos precisar exatamente qual é o local real, porque a Rainha Helena, mãe de Constantino, ela pesquisou os locais e ela que definiu, juntamente com a equipe, os locais das coisas importantes para o cristianismo. Então aqui nesse local existe uma capela muito grande, que é a Igreja do Santo Sepulcro, mas você pode ver a pedra. Sendo esta ou não, uma coisa nós sabemos: em algum lugar aqui em Jerusalém, o Senhor Jesus foi crucificado e ele deu a sua vida por nós, aqui ou em outro lugar. Mateus diz que, por ocasião da morte de Jesus, o véu do santuário se rasgou de cima a baixo. Mas também ele diz que houve um grande terremoto e as rochas se fenderam, se partiram. E aqui nós temos uma rocha partida, que pode ter sido partida na ocasião da morte de Jesus. Aqui nós temos uma outra visão, um outro ângulo da rocha. Claro que ninguém pode precisar, mas sabemos que aquilo que está escrito na Bíblia aconteceu de verdade. Que a rocha se partiu, nós temos convicção. Você está vendo aí um vitral muito bonito, muito bem feito, muito bem desenhado, com o corpo de Jesus sendo tirado da cruz, sendo colocado então sobre uma pedra para ser envolvido num lençol e com alguns outros com algum unguento, alguma coisa assim, e logo depois de ele envolvido, ele foi levado então para o sepultamento. A palavra de Deus nos ensina que um homem rico chamado José de Arimateia, ele tinha um túmulo novo e ele pediu o corpo de Jesus, e quando foi autorizado então pelas autoridades, ele retirou o corpo de Jesus da cruz e, segundo dizem, o corpo de Jesus foi colocado sobre esta pedra aqui. As pessoas vêm de vários lugares do mundo, eu diria do mundo inteiro, e elas vêm aqui para serem abençoadas. Elas colocam a mão, colocam objetos, elas beijam essa pedra, elas fazem coisas incríveis aqui. Algumas até passam a mão na pedra e esfregam depois a mão no rosto para levar consigo um pouco desse aroma, desse perfume que é depositado aqui na pedra a cada dia. Este monumento que você está vendo, ele foi construído para preservar o que eles chamam de Santo Sepulcro. É quase impossível conseguir entrar lá, porque eles formam filas aqui enormes.
E as filas começam aqui e elas dão volta por lá. E finalmente as pessoas ficam esperando aqui para a entrada do Santo Sepulcro. Às vezes espera-se aqui meia hora, 45 minutos, e há pessoas que esperam até 2 ou 3 horas para poderem entrar aqui no Santo Sepulcro. Como é impossível entrar lá no chamado Santo Sepulcro, eu vou mostrar para você um túmulo do primeiro século. Ele tem uma câmara grande, onde a família recebia as condolências e também fazia o preparativo para o sepultamento. E depois tem o lugar onde a pessoa era sepultada. Aqui ficava a pedra, normalmente uma pedra arredondada, que era movida de um lado para o outro, era fixada aqui. E lá dentro, então, nós temos o local exato do sepultamento. Pode vir comigo. Então, lá fora você viu a câmara onde a família ficava para receber as condolências, o local onde a pedra era colocada, que poderia ser movida, caso um outro parente falecesse. E aqui, então, a pessoa era depositada, o corpo era depositado. E você pode ver que aqui nós temos espaço para 2 corpos. E este aqui é um túmulo típico do primeiro e segundo séculos da era cristã. Eu quero terminar esse pequeno devocional falando das coisas que eu acredito, porque não seria significativo usar o tempo aqui para dizer se foi aqui ou se não foi, porque isso não é significativo, não é importante. O que é importante? É que Jesus veio a este mundo, tornou-se um de nós, viveu a sua vida, uma vida sem pecado, para nos redimir do pecado. Um dia foi levado para o Calvário, foi crucificado, morreu, foi depositado numa tumba e ao terceiro dia ressuscitou. E eu quero que você viva com esta esperança no seu coração. Deus o abençoe.